Olá, queridos alunos do primeiro ano. Aqui quem fala é o professor Tiago Maia, de Sociologia. Vamos a mais uma aula de revisão. Na aula passada nós falamos sobre a questão do método, a questão do conceito, do objeto de pesquisa, né, dentro do conhecimento científico. Né? Agora nós vamos falar daquilo que não é conhecimento científico, que se opõe ao conhecimento científico. Né? E também de dois elementos que são essenciais para o próprio conhecimento científico, né? Para que ele exista, que é a desnaturalização e o estranhamento. O assunto dessa aula de revisão, né, que a gente já viu em sala de aula, é desnaturalização, estranhamento, mito e religião. É a aula 2. A gente tem o apoio da SEDUC, Secretaria de Estado de Educação, temos o apoio do Governo do Estado do Pará, também o apoio das gestões das escolas, né, que nos ajudam muito, né, a poder, né, fazer essa aula para vocês aí. Nós agradecemos a todos esse apoio. Muito obrigado e vamos começar nossa aula. Vamos ao próximo slide. Vamos começar com dois conceitos fundamentais, né, para a ciência, né, que é a desnaturalização e o estranhamento. O que é desnaturalização? O que é desnaturalizar? Vamos pegar aqui a canetinha aqui para marcar legalzinho. O que é desnaturalizar? Desnaturalizar significa não perder a historicidade dos fenômenos sociais. É considerar que eles nem sempre foram assim. É perceber certas mudanças, descontinuidades históricas, que são fruto de decisões. Significa que os fenômenos sociais não são imediatamente conhecidos por nós. Aí o autor fala: se afastar do senso comum é pensar sociologicamente. O que ele quer dizer com isso? Né? Seguinte, é que às vezes, né, nós damos, né, determinados comportamentos, tradições, como se elas fossem, né, dadas, né, como se elas tivessem sempre existido do jeito que elas são hoje. E na verdade elas são fruto de um aprendizado, de um desenvolvimento histórico de determinadas sociedades. Por exemplo, durante um período da história da humanidade, nós tivemos, né, a Igreja Católica dominando de forma hegemônica. Né? Hoje, nós vivemos um período que você tem diversas igrejas evangélicas que foram oriundas, surgiram fruto da divisão, da cisão da Igreja Católica. Se a gente for olhar o hoje, só pelo hoje, sem, sem olhar o passado, né, perder a, a vista da historicidade dos fenômenos, a gente vai achar que o mundo de hoje sempre foi assim, né? Por exemplo, a gente vai achar que as tecnologias que existem hoje sempre existiram. Na verdade, por exemplo, computadores, internet, telefones, smartphones, por exemplo, são muito atuais, né? Então, é, a gente não pode perder esse ponto de vista histórico, fazer essa comparação do passado com o presente, porque é fundamental para a gente entender as transformações ocorridas nas sociedades e nas estruturas das instituições sociais, seja qual for elas, famílias, igrejas, partidos políticos, sindicatos. Né?
etc. Vamos ao exemplo aqui embaixo. Né? Por exemplo, aí ele fala assim: nós que nascemos no século XX podemos pensar que a sociedade sempre foi assim, né? Do jeito que a conhecemos. Que o poder, por exemplo, foi sempre dividido em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Que a igreja sempre foi múltipla, né? Diversas igrejas evangélicas e católicas. Né? Porém, quando vamos analisar a história, né, da humanidade, vemos que as primeiras formas de governo eram monárquicas, né? Governo do rei. E que o período chamado Idade Média houve um domínio hegemônico da Igreja Católica, e que a Reforma Protestante fez surgir outras denominações, outras igrejas. Então, quando a gente faz essa análise, a gente faz o que a gente chama de desnaturalização. Né? Aquele cenário que a gente, entre aspas, naturalizou, ele foi completamente desnaturalizado. Né? O que é natural? Né? Natural é aquilo que parece ser como sempre foi. Né? Se a gente for, por exemplo, até olhar para a natureza, nem a natureza ela é como ela sempre foi. Por exemplo, vamos pegar um rio. Né? Se a gente for olhar um rio, a gente pensa que o rio sempre é o mesmo. Mas, na verdade, a água que passa no rio é sempre uma água diferente, porque o rio está sempre correndo. Né? Então, nem a natureza ela é sempre o que ela foi. Ela também está evoluindo, se desenvolvendo. Né? Vamos ao próximo slide. Outro conceito fundamental para as ciências é o estranhamento. O que é o estranhamento? É o ato de estranhar, né? No sentido de admiração, de espanto, diante de algo que não se conhece, ou que não se espera, né? Por achar estranho. Né? Ao perceber alguém ou algo diferente do que se conhece ou do que seria de se esperar que acontecesse daquela forma. Surpreende-se, assombra-se em função do acontecido. Né? Surpreende-se, assombra em função do acontecido. O que ele quer dizer com esse conceito? Né? Que, olha, o conceito de estranhamento ele é um conceito bem fácil de se entender. Né? Porém, quando a gente vai aplicar ele, geralmente a gente aplica ele de uma maneira errada. Né? Porque geralmente a gente estranha, né, aquilo que é diferente da gente. Né? Aquilo que é diferente da nossa cultura, dos nossos costumes, das nossas ideias, a gente estranha. Né? E geralmente faz um ato de repulsa. Né? Mas, se a gente for olhar e ver a sociedade como ela é, a gente vai ver que o diferente ele é o normal, de certa forma, né? Digamos assim. As pessoas são diferentes, os grupos são diferentes, os interesses são diferentes, mas a gente tem o hábito de querer tornar tudo igual, querer homogeneizar tudo. Então a gente acaba, como grupo, né, tentando afastar o que é diferente da gente. Né? Mas na verdade o diferente não deveria ser estranhado. O estranhado que deveria ser, né, é o que parece semelhante a nós. Porque a gente pensa que é sempre o mesmo, né? A gente pensa que as nossas instituições sempre são as mesmas, que elas não mudam, que elas não se transformam, que elas não se modificam, né? Mas na verdade elas mudam, se transformam, se modificam. Se a gente olhar para nós mesmos e para as nossas instituições, a gente vai ver que elas não são as mesmas que elas eram no passado. Mas a gente teima,
em enxergá-las como elementos imutáveis, né? Ou que mudam muito pouco. Então, a melhor forma de a gente usar o estranhamento na ciência, na hora de analisar um fenômeno social, por exemplo, a igreja, o partido, né? Uma instituição social, né? etc., né? A gente estranhar o que parece semelhante a nós, para a gente descobrir as diferenças, né, existentes no que parece muito semelhante a nós. Então aqui embaixo nós temos um exemplo que explica isso, por exemplo. Temos a imagem, por exemplo, de religiosos, que são pessoas virtuosas, né, que não possuem interesses políticos, que na congregação as pessoas não brigam, né, por espaços de influência, e que não há briga pelo poder. Né? Porém, recebemos notícias, né, de pastores e padres que apoiam políticos, né, de esquerda ou de direita. Né? Alguns se lançam candidatos, ou mesmo, por exemplo, que há intrigas, disputas pelo poder dentro das igrejas. Né? Isso causa um certo estranhamento a gente, porque hoje, em nosso senso comum, nós temos aquela ideia de que isso não deveria acontecer numa instituição que é circundada do sagrado. Né? Então, aquela instituição religiosa que deveria ser uma instituição circundada de ética, porque ela está, né, ligada a um elemento sagrado, divino, né? Ela não deveria passar esses elementos, né, de interesse. Né? Porém, a gente vê muito isso, né, no dia a dia. Isso demonstra que as instituições, até religiosas, elas não escapam dos interesses políticos dentro dos próprios grupos religiosos. Né? Então, quando a gente faz isso, né, que a gente fez agora nesse exemplo, a gente está fazendo o que a gente chama de estranhamento. Né? Estranhamento. Vamos ao próximo slide, pessoal. Aí agora vamos para conceitos que não são científicos, né? Digamos assim. Que se opõem aos conceitos científicos. Né? Um deles é o senso comum. Né? O que é o senso comum? Né? O senso comum é um pensamento que não foi testado, verificado ou analisado metodicamente. Aí tu pergunta, ele pode ser verdadeiro? Pode ser verdadeiro. Pode ser falso? Pode ser falso. Esse senso comum, ele é um conhecimento que está presente em nosso cotidiano. Ele é passado de geração em geração. É o modo de pensar da maioria das pessoas. Vamos voltar lá. É o modo de pensar da maioria das pessoas. São conhecimentos que o homem tem a partir de experiências, vivências e observações do mundo. Conhecimentos que o homem tem a partir de experiências, vivências e observações do mundo. Exemplo 1, por exemplo. Existe vida eterna. Né? Existe vida eterna. Aí a gente pode se perguntar, será que existe vida eterna? A religião, por exemplo,
nos ensina que existe vida eterna. Será que existe vida eterna? É um conhecimento de senso comum? É um conhecimento de senso comum. É um conhecimento de senso religioso também? É. Mas do ponto de vista científico, será que existe vida eterna? Não, do ponto de vista científico não há comprovação de eternidade. Nós nascemos, nos desenvolvemos e morremos, né? Porém, nós acreditamos na existência de vida eterna. Todos nós temos aquela aquele fio de esperança de que um dia a gente vai chegar no paraíso, né? Esse é um conhecimento de senso comum, né? Exemplo 2. A Terra é plana. Por exemplo, tem muitos que acreditam, muitas pessoas que acreditam que a Terra é plana, né? Só que viajantes já viajaram pelos mares, já houve viagem de aviões, satélites já foram lançados, foguetes, naves espaciais foram lançadas fora da atmosfera terrestre. E todas as imagens que nós temos da Terra são imagens redondas, né? Então, que a Terra ela é redonda ou esférica, né, digamos assim, já é comprovado, né? Mas são ideias de senso comum que continuam, né, a permear, né, o pensamento dos seres humanos. Outra ideia de senso comum, por exemplo, chá de boldo cura fígado. Será que o chá de boldo cura fígado? Provavelmente não. Não cura fígado. Porém, as pessoas tendem a ter essa crença, né? Porque é um produto que já foi passado de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto. Mas, do ponto de vista científico, não há nenhuma comprovação, né? De chá de boldo cura fígado. Aí, se a gente for ver, os 3 tipos de exemplos foram negativos, né? Digamos assim, né? Ou seja, eles não existem. Mas tem conhecimento do senso comum que é verdadeiro? Tem conhecimentos. Por exemplo, um conhecimento de senso comum que é verdadeiro. Que o Sol esquenta. É verdade, é um conhecimento verdadeiro. E tem outros, né? Mas às vezes o senso comum ele mistura notícias que são verdadeiras, né? Pensamentos, ideias que são verdadeiras e comprovadas, e algumas que não são. Algumas que são comprovadas pela prática, pela experiência, e outras que não são. Que são apenas delírios, né? Humanos. Então vamos continuar, vamos ao próximo slide. Aí agora vamos para o mito. O que é o mito? O mito é um conjunto de histórias fantásticas, né? Geralmente com figuras sobrenaturais, como deuses, monstros, que servem para explicar certos fatos por meio de metáforas, né? E simbolismo. As lendas, por outro lado, são relatos de eventos históricos, né? Por isso, possuem base em determinado momento histórico. O mito precisa ter ligação, né, com a história do povo, a qual ele é contado. Senão, as pessoas não irão aceitar e acreditar no mito. O mito ele é um conjunto de histórias narradas e contadas, né, que envolve fatos sobrenaturais e divinos, né, até, né? E envolve também um conjunto de fantasias, né? Quando o homem ele, ele mistura o conhecimento da realidade com o conhecimento relacionado ao seu senso de fantasia, né? E chega a um ponto dele acreditar nessas fantasias, né?
Por isso que o mito ele chega a ser, né, tão forte presente, né? Um exemplo, por exemplo, exemplo 1, né? Os habitantes, né, da Amazônia acreditam em histórias como a menina foi engravidada pelo boto. Né? Sabe-se que isso não é verdade, mas muitos acreditam. Né? Exemplo 2, ó. Mitos do mundo grego, né? Deuses, Zeus, Afrodite, Hércules, Poseidon, né? Agora, mitos amazônicos, a Matinta Pereira e o Saci Pererê, né? Já dá para perceber que o mito ele não é verdadeiro, né? São histórias que as pessoas acreditaram num determinado passado, né? Mas que elas foram com o tempo perdendo a crença de que aquilo era realmente verdadeiro, né? Isso graças, evidentemente, ao conhecimento científico que foi se desenvolvendo e foi explicando de maneira racional as coisas e os seres. Vamos ao próximo slide. O último elemento que a gente vai analisar é a religião. O que é a religião? O que diferencia a religião do mito, né, e do senso comum? A religião ela é um conjunto de princípios, crenças e práticas, doutrinas religiosas baseadas em livros sagrados, né, que unem seus seguidores numa mesma comunidade moral chamada igreja e que fundam-se na crença da existência, né, sobrenatural ou divina, que remonta à criação do homem e do mundo a uma divindade que se reproduz através da utilização de rituais, né, e cerimônias. Então, nas religiões, nós vamos ter os rituais e as cerimônias. Né? Eles podem chamar de outro nome, mas o significado religioso ele é o mesmo, basicamente. É claro que dependendo da religião e da divindade que é cultuada. Né? Exemplo 1. Né? Temos as festas juninas. Né? A maior parte das festas juninas, né, são em homenagem a santos, por exemplo, Santo Antônio, São João, São Massaro, o Círio de Nazaré, que infelizmente esse ano não tivemos, né, a realização do Círio presencial em virtude da pandemia, né? Aqueles 2 milhões de habitantes indo, né, para, é, para pelas ruas de Belém, melhor dizendo, né, e prestando homenagens, pedindo promessas, né, cultuando a imagem, não só não a imagem em si, né, mas a representação da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A Páscoa, por exemplo, é um exemplo disso. Corpus Christi, Corpus Christi, entre outros. Né? São representações de festas religiosas. Né? E tem as cerimônias, né? A primeira comunhão, crisma, né? etc. Isso no caso da religião católica. Né? Nas religiões evangélicas, né, você tem outros tipos de cerimônias. Né? Mas todas as religiões elas se pautam por essa reverência ao sagrado, né? A crença na existência do divino, sobrenatural, né? Remonta a essa questão da criação do mundo, né? A seres divinos, sobrenaturais, né? E ela também se sustenta por práticas de cerimônia e rituais, né? Então, a gente vê a diferença da religião, o senso comum e o mito. Então, a ciência ela vai sempre indiretamente ou diretamente se confrontar com esses elementos. Então, o nível e o desenvolvimento do conhecimento do homem
vai levar o homem a puxar mais para um lado e menos para outro. Mas a ciência sempre vai se confrontar com esses elementos em virtude, porque esses elementos eles não são racionais. E a ciência ela se pauta pelo conhecimento racional. Então vamos para o próximo slide. Agora vamos ver um vídeo aqui, pessoal. Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar sobre senso comum e conhecimento científico. A ideia aqui é apresentar a distinção entre essas duas coisas, mostrar que o senso comum não é necessariamente uma coisa ruim, mas mostrar também que o conhecimento científico tem características muito peculiares que fazem com que a ciência seja, de fato, algo confiável, alguma coisa que a gente deva levar em consideração. Talvez uma primeira coisa aqui seja entender elementos que se relacionam com o senso comum. Por exemplo, o senso comum é muito presente nas crenças. Quando alguém tem uma superstição, por exemplo, certamente você conhece a superstição que fala que se passar um gato preto na sua frente, você vai ter má sorte, alguma coisa assim. O senso comum também ele não é crítico. Muitas coisas que a gente vê, que a gente lê na internet, acabam levando a gente para uma impressão errada sobre aquilo que a gente deveria entender em relação a algum assunto. Isso é uma marca também do senso comum. O senso comum também é espontâneo. Muitas vezes você escuta algo que alguém te falou, esse boca a boca vai levando uma informação, uma fala, alguma coisa, enfim, de um lado para o outro, e isso vai formando esse conhecimento que não é de fato comprovado, que não é testado, que não é validado. E uma última coisa que é a ideia de tradição. Ou seja, o senso comum, às vezes, ele vai passando de geração em geração. Não só nessa coisa do boca a boca, mas também, às vezes, em textos, em documentos. O senso comum, ele acaba tendo uma presença muito forte na vida das pessoas, que elas acreditam nele, porque, enfim, às vezes ele vem de muito tempo, muita gente já falou sobre aquilo, ou defende aquela ideia, então essa é uma marca também importante. Por outro lado, a gente não pode dizer que senso comum é uma coisa necessariamente ruim. Por exemplo, quando uma pessoa vai cozinhar, é bem provável que ela esteja ali usando o senso comum. Ela aprendeu fazendo, ela não entende a ciência por trás da culinária. Algumas pessoas entendem, claro, mas não necessariamente você precisa entender para poder saber cozinhar. Você faz isso aprendendo pelo cotidiano, aprendeu vendo com alguém, aprendeu, enfim, no dia a dia. Isso é um senso comum, é uma marca, um exemplo de como o senso comum pode ser algo também positivo. Por outro lado, a ciência ela trabalha com dados, ela trabalha com um elemento quantitativo, ela trabalha com método. Apesar dessa imagem que eu estou utilizando aqui, ela ser bem genérica e não ser muito interessante, porque faz a gente acreditar que ciência é só aquilo que está dentro do laboratório, e a pessoa fazendo um jaleco, né, fazendo um tipo de experimento. Ciência, é claro que não é só isso. Ciências humanas, por exemplo, trabalham com outra estrutura. Mas acho que essa imagem deixa um pouco claro com essa distinção de que a ciência ela tem esse aspecto do método, tem um aspecto quantitativo, mensurável, minimamente mensurável, para poder tentar entender como as coisas funcionam. Daí a gente dizer, por exemplo, que as leis científicas são gerais. Diferente do senso comum, que às vezes trabalha muito no elemento particular, uma coisa que acontece aqui, a gente generaliza ela, só que sem fazer um processo cuidadoso de análise dessa generalização. A generalização da ciência é diferente porque, se o senso comum também pode fazer isso, porque existe um método que leva a gente a testar casos semelhantes e diferentes sem entender quando aquilo de fato se aplica. Ou seja, a gente cria de fato uma lei científica, uma generalização que ela é comprovada, diferente de uma generalização que é só uma falácia. Que é quando a gente pega um caso isolado e generaliza sem entender direito como essas coisas de fato funcionam. E aí o método científico é uma marca, talvez aí definitiva do que é a ciência e de como ela é realmente diferente do senso comum. O método científico começa com a observação, você observa um fato da realidade. Aí você elabora uma hipótese sobre o porquê aquilo acontece, ou como aquilo acontece. Você então vai tentar criar experimentos para poder validar essa hipótese, e se tudo der certo, você chega a uma generalização. Claro que se der errado, você volta algumas etapas. E aí eu estou omitindo uma série de outras etapas. Aqui é uma visão simplificada do método científico. Mas é só para mostrar que, diferentemente do senso comum, existe um caminho para seguir
para que uma ideia se torne uma generalização dentro da ciência, enquanto no senso comum tudo é muito mais vago. Bem, a ideia do vídeo era, como eu falei, apresentar essa distinção entre senso comum e ciência. Espero que você tenha gostado. Agradeço você por acompanhar aqui os meus vídeos e aguardo você no próximo. Até mais. Olá, pessoal. Este é mais um programa do canal Pensamento Radical e hoje vamos estar falando sobre mitologia. A primeira coisa que temos que ter em mente ao falar de mitologia é que mito não é um sinônimo de mentira ou de ficção. Dentro do pensamento do senso comum, é normal que se associe a palavra mito à mentira, à falsidade. Temos, por exemplo, um programa de televisão chamado Caçadores de Mitos. Um programa bem interessante que testa se determinadas situações são falsas ou verdadeiras. Entender um mito como ficção de puro entretenimento também é um erro. Dentro da cultura pop, existem muitas ficções que trabalham com a mitologia. No entanto, por mais que estas ficções trabalhem com personagens e situações inspiradas na mitologia, não podemos tomá-las como sinônimos. Também é inadequado utilizar a palavra mito para se referir a algo político que chama atenção por meio de polêmica. Quando pensamos filosoficamente a palavra mito, de forma nenhuma estamos relacionando ela a expressões de internet como mitando, como lacrando ou coisa parecida. Mito, a consciência mítica, é uma forma de entender e explicar a realidade. É uma intuição compreensiva do mundo, ou seja, narrativas sobrenaturais sobre a origem e natureza das coisas. Para os povos antigos, o mito era a principal forma de entender e explicar a realidade. Na antiguidade, não tínhamos desenvolvido a ciência, não tínhamos desenvolvido a filosofia, e a consciência mítica permeava todos os aspectos da sociedade, fundamentando a política, o conhecimento, a cultura. Na antiguidade, quando se via um raio no céu, era necessário se explicar o fenômeno. Não se sabia que este fenômeno natural estava relacionado à eletricidade, mas mesmo assim era necessário tentar entender e explicar o fenômeno. Na cultura de diversos povos se desenvolveu histórias sobre deuses relacionados ao céu e aos trovões. Desde já, é importante apontar que existem diversas mitologias construídas por diversos povos da antiguidade. Normalmente, as pessoas têm um maior contato com a mitologia grega, já que nossa sociedade é influenciada pelo pensamento eurocêntrico. Dentro da cultura pop, existem muitas obras baseadas na mitologia grega. Filmes como Troia e A Odisseia. E até mesmo muitos jogos de videogame. Hoje é comum também que as pessoas tenham algum contato com a mitologia nórdica, sobretudo por conta do sucesso dos filmes da Marvel. Thor, Loki e Odin são deuses da cultura nórdica que foram adaptados para os quadrinhos e posteriormente para os cinemas. O mito, enquanto uma forma de se entender e explicar o mundo, é fundamentado na fé, na crença e não na razão. Se dá através de narrativas sobrenaturais, ou seja, histórias relacionadas a criaturas e forças que estão para além
paralelo com muitas outras formas de se pensar e entender o mundo, como, por exemplo, a filosofia e a ciência. Nos dias de hoje, a consciência mística não é mais determinante. Vivemos em uma sociedade centrada na ciência. Não é à toa que mesmo os maiores líderes religiosos, quando estão com alguma enfermidade, procuram a ciência, buscando se tratar nos hospitais mais caros. A filosofia surge na antiguidade, dentro do contexto da predominância da consciência mística, diferenciando o mito por uma série de características. A filosofia nascente na antiguidade se fundamenta na argumentação, se fundamenta na razão. Contudo, não podemos pensar numa ruptura e oposição completa entre mito e filosofia. Mito e filosofia se relacionam de forma complexa na antiguidade, no mundo grego e também em outras sociedades. Sempre é enriquecedor estudar mitologia. Nos enriquece culturalmente e, através dela, podemos refletir sobre diversas questões que são comuns ao ser humano. Não é à toa que vários autores modernos e contemporâneos recorreram à mitologia para pensar questões, como, por exemplo, Freud e Jung, que recorrem ao simbolismo da mitologia para discutir psicologia. Para você que gosta de mitologia, não se limite a estudar a mitologia grega. Existem muitas mitologias ricas e valorosas. Na América Latina, temos mitologias construídas pelos povos pré-colombianos, ou seja, desenvolvidas pelas sociedades complexas antes da colonização. Podemos citar a mitologia inca, a mitologia asteca, a mitologia maia, os povos brasileiros. Os povos brasileiros também possuem uma mitologia própria, que vale muito conhecer. Temos também a mitologia egípcia e de outros povos africanos e muitas mitologias das sociedades orientais, tal como a mitologia hindu, a mitologia chinesa, a mitologia japonesa. Que este nosso vídeo ajude você a conhecer um pouco mais sobre mitologia. Bom, pessoal, voltando aqui, né? Esses dois vídeos são bem explicativos, né? Do que é o mito, né? Do que é o senso comum, né? E do que é o pensamento científico, né? Ele complementa o nosso assunto aí relacionando o primeiro assunto, que fala do conceito do método científico, nas ciências sociais em especial, né? Com esse assunto de hoje, né? Que é um conhecimento diferente do conhecimento científico, mas que está permeado, intrínseco dentro das sociedades. Então a gente tem que ter as duas visões, tanto a visão da ciência, mas como a visão do mito, da religião, né, do senso comum, porque elas estão permeadas em toda a sociedade, em todo tipo de sociedade, e elas vão se relacionar, e elas vão entrar em conflito muitas das vezes, né? Por isso que é importante saber estudar, né? Esse período atual é um período que nós estamos passando por esse conflito, né? Com essa questão dessa pandemia de coronavírus, de Covid-19, né? Aí onde o pensamento do senso comum, né? E religioso, né? Entra em conflito com o pensamento científico, né? Principalmente o pensamento do senso comum, né? Então é difícil. É um grande desafio para o ser humano, né? Para a humanidade, quando ele passa por essas crises.
mas é necessário essas crises porque elas ajudam a debater todos esses conceitos, né, que nós debatemos, né?